Salve, galera! Muito bem-vindo. Hoje aqui, mais um GSPod Multistúdios do Empreendedorismo. Hoje com meu amigo Daniel. Daniel é o varejo em pessoa. Tem uma história aí de vida e de experiência no varejo incrível. Acho que esse bate-papo vai ser muito produtivo para a gente. Vamos aprender muito, vamos trocar ideia aqui. E Daniel vai falar da atual posição dele, qual a marca que ele está hoje, que é uma marca que eu admiro muito, tenho muito carinho, que é o Porto Sabor. E tenho muito carinho pelo Daniel também, que a gente já se conhece há algum tempo. Eu venho acompanhando aí a trajetória profissional dele, que é de muito sucesso. E aí, nada melhor do que o próprio Daniel se apresentar aqui. Obrigado, Daniel. Desculpa os contratempos, mas, cara, varejo, você sabe como é que é, né? Varejo a gente tem que estar sempre correndo e fazendo isso no domingo, porque é dia de semana. Primeiro que o engarrafamento do Rio de Janeiro é terrível. Isso, aí que eu não consigo trazer ninguém mesmo dia de semana, né? Obrigado aí pela disposição, esse sol maravilhoso aí do lado de fora e você dedicando aqui esse bate-papo. Imagina, André. Agradecer aí, eu fico lisonjeado aí com o convite seu, né, da GSP. A gente realmente já se conhece assim, nesse nosso varejão do Rio de Janeiro, principalmente, já há muito tempo. Não tivemos ainda oportunidade, né, de trabalhar mais juntos e tal, mas pelas marcas que eu já passei ao longo da história, na minha história, você sempre teve ali, tinha contato, né, com os fundadores, né, das marcas, então sempre foi muito legal assim, a nossa relação. Então, é um prazer imenso estar aqui, participar, espero contribuir aí, né, com um pouco aí do... Esse ano eu vou completar 20 anos de varejo, de franquia, né? Então, eu tenho 22 anos de varejo, de alimentação especificamente, e vou fazer esse ano agora 20 anos de franquia, né? Em 2005, na primeira marca que eu comecei, no varejo, alimentação, né? Eu fui o projeto piloto como sócio gerente dessa operação. Eu fui o franqueado piloto para a gente formatar, na época, aquela rede de franquia, que é uma rede carioca de bastante sucesso. Foi bastante importante na minha vida. Passei lá somando o tempo de sócio, né, como franqueado também, mais o tempo como executivo, quase 15 anos, né, dessa minha carreira aí de 22 anos no varejo, eu passei nessa marca. E depois passei por outras duas marcas, também muito boas marcas cariocas. Eu sou um fã do franchising carioca, né? Sou um fã dos prestadores de serviço no franchising carioca, dos fornecedores do franchising carioca e das marcas, né? Porque a gente carioca, né? Se comparando com São Paulo, por exemplo, a gente é muito pequeno, né? Vendo assim as marcas cariocas prosperando e se desenvolvendo, né? Desde as menores, né, até as mais consagradas, é motivo de bastante orgulho assim, né, para todo o sistema de franquia do Rio de Janeiro, que tem a sua seccional da ABF aqui, né? Então, muito bem aí, administrada e tocada por vocês, né? Você é membro, inclusive, dessa diretoria. Então, é muito legal falar de franquia e, principalmente, né, varejo, né? Dentro de alimentação, que é assim, tem alguns mitos, né? Mas tem aquela velha máxima, né? A última a entrar na crise, a primeira a sair da crise. Então, eu digo assim, penso que a alimentação assim, é um pulmão mesmo do varejo e de franquia, né? Não é à toa aí que nas premiações, né, né, tanto a ABF quanto outras, né, pequenas empresas, grandes negócios, elas concedem as marcas, né? Normalmente as marcas de alimentação estão sempre ali liderando, né, essas premiações. Então, é isso, sim. Estou aqui, né, para contribuir, para a gente trocar ideia. Tenho aí esse tempo todo de varejo já, não parece, a gente estava aqui falando em off, como o tempo passa, né?
E já tem aí 22 anos que eu estou nessa brincadeira. E ainda tenho mais aí para percorrer. E assim, a minha trajetória começou com advogado de formação, né? Então, eu me formei em Direito, né? Me tornei advogado. Nunca exerci a profissão, né? Algo assim super, né? Hoje assim é bem comum, né? Antigamente também, mas acho que é bem comum assim a pessoa se formar, enfim, e acabar não exercendo porque o varejo, falando assim de varejo, né? O varejo também às vezes suga, né? Você, né? E é um imã que você, quem gosta, né? Acaba realmente se apaixonando e não se despreende dele, né? Vai se desenvolvendo e acaba que a outra profissão vai ficando em paralelo quando não a pessoa realmente se desliga. Então, eu nunca exerci a minha profissão de advogado. Ao longo do tempo, sempre já fui franqueado, né? Sempre trabalhei em franqueador, mas já fui franqueado também, ao mesmo tempo. Sigo como executivo de franquia, normalmente, né, nas marcas que eu passei, liderando áreas de expansão, novos negócios, né, e consultoria, né, consultoria de campo, consultoria de negócios. Né. Cheguei já numa das marcas que eu trabalhei a ser CEO, né, dessa marca também aí bacana, fez agora uma fusão aí com uma outra marca, uma marca maior de São Paulo, aí criaram um grupo bacana. E a minha história com o Porto Sabor já é longa, né? Porto Sabor é uma marca aí de 97, né? Eu conheço a família pessoalmente, né? Por conta de morarmos, né? Eu morei durante muitos anos, né? Onde tudo começou, né? Onde a família começou, onde a família mora até hoje, onde o Porto Sabor começou. E nunca pensei que um dia eu fosse trabalhar nessa marca, né? Que já, né, fui cliente, né? É legal isso, assim, os nossos franqueados, né? E quem gosta da marca, todo mundo. Não, a gente era cliente, sempre foi cliente e tal. Então, é um prazer enorme, né, trabalhar. Já vou completar 3 anos já à frente da diretoria de franquias, desenvolvimento e novos negócios e consultoria, o nome grande, assim, que a gente tem que até marketing, né, achar aí uma sigla para isso. Mas a diretoria de franquias, assim, eu acho que abrange legal. Então, o Porto Sabor é uma marca ultra tradicional, né, assim, principalmente na Barra e no Recreio. É uma marca que tem o açaí como o seu principal produto, e aí eu costumo dizer que é açaí de verdade, né? Então, tem poucas marcas, assim, infelizmente, poucas marcas vendem um açaí de verdade, né? Então, às vezes, para você escalar mais rápido, né? Ou então por questões de custo, às vezes algumas marcas optam por ir por um caminho, né, por esse caminho, e aí não conseguem ter um produto assim tão de excelência assim, né, como a gente tem. Né? O carro-chefe, representa 35% do faturamento da rede. Então, hoje a gente fatura aí cerca de 6 milhões aí, né, ao mês. Aí a gente está tentando bater aí 3 dígitos de faturamento. Nesse ano a gente colocou como uma meta, mas, né, vamos tentar chegar em faturamento anual. E, além disso, a gente, ao longo desses 3 anos de Porto Sabor, a gente ajudou lá a tirar um pouco essa assinatura da marca, né, que antigamente tinha, né, a assinatura, né, o melhor açaí do Rio, e linkava muito o Porto do Sabor com Ao Rio de Janeiro. Exato, ao Rio de Janeiro, a açaí, né? O shopping center via a gente como uma açaiteria. Açaiteria, exatamente. Né? Então, a primeira coisa assim que eu tentei contribuir foi isso, assim, a gente tirar essa assinatura
e tiramos, né? No início das marcas, né, é importante ter assinatura, Sim. Spoleto, culinária italiana, Sim. para as pessoas começarem a entender o que é. Mas Sim. chega um momento que realmente tem que tirar. A gente tirou, ficou um tempo sem, agora a gente trocou, né? Agora a gente é açaí original do Rio, né? Então, é o açaí original do Rio. A gente trocou porque o que me incomodava era essa coisa de o melhor açaí do Rio, né? Mas, assim, para quem, né? A gente fez alguma pesquisa para dizer... Muitas marcas se intitulam, Muitas né? marcas se intitulam. Melhor Melhor isso, sempre, melhor aquilo. Exatamente. E tudo bem, não tem problema, Lógico. né? Mas a minha, assim, como o desenvolvimento, né, de uma construção, assim, de uma franqueadora, né, mais sustentável, né? Sustentável no sentido de longevidade, perenidade e tal. A gente concordou lá que precisava dar uma recuada nessa tagline aí, e pensar um pouco mais para frente no que seria, até porque a gente, como a gente não queria ser visto como uma açaiteria, porque a gente não é, né, o Porto Sabor não é uma açaiteria, a gente quis amplificar o cardápio, né? Então, a gente estava com uma pegada, está ainda, né, com uma pegada do mix do Porto do Sabor. É um mix muito amplo, né? Então, a gente tem uma pegada que é do café da manhã até o jantar, né? Em todas as ocasiões de consumo, a gente tem produto, né, específico para cada horário, que é vendido a qualquer momento, não tem aquela restrição, né? E aí, a gente, com essa pegada de focar mais no mix, no restante do mix, fazia sentido a gente deixar de ser uma referência de açaí, né? Ter o açaí como uma referência. Então, a gente caminhou para esse lado. Hoje, o açaí representa 35%, mas a parte de refeição, incluindo salada e pratos quentes e tal, já representa mais de 20%, né? Então, é algo que representava muito pouco, né? Hoje já representa aí mais de 20%, que isso é o quê, né? Isso é um ticket médio maior, ajuda... Melhora o CMV. Melhora o CMV. O próprio o cliente novo, né, que é atraído pelo açaí, né? Ele também passa a ser atraído em outra ocasião de consumo e por outros produtos. E aí, sem falar que a gente tem uma fábrica e os nossos produtos de refeição, né, assim como o açaí é um produto original, é um produto que não tem realmente, que é um açaí de verdade, né, que não tem produtos químicos, né? As nossas refeições, a nossa alimentação também é uma alimentação diferenciada, né? Então, o nosso estrogonofe não é um estrogonofe com a receita comum, com ketchup, creme de leite, né? Então, é um estrogonofe com uma receita que não leva esse tipo de produto. O nosso nhoque é um nhoque de batata doce, enfim. A gente tem uma pegada, né, mais saudável, né? A gente também costuma dizer lá que a gente é uma marca mais saudável, né? Não é totalmente, né? A gente não é totalmente saudável, né? Porque a gente vende croissant, a gente vende, né, refrigerante. Que diga-se de passagem, o croissant Exato, né? O croissant. Então, a gente não é totalmente saudável, né? E nem quer ser natural, né? A gente nem quer ser, mas a gente quer ser mais saudável, né, possível, né, dentro da competitividade no mercado, né, de alimentação. Hoje, todos os produtos são fabricação própria ou ainda não? Ainda não. Então, essa é uma movimentação assim, que a gente tenta fazer, vem fazendo, né? E aí aproveito para falar então da Dona Arlete, né, a fundadora, você conhece bem. Começou lá em 97, né, primeiro com os pais, né, e depois com os filhos, dando seguimento, está aí até hoje, né, a nossa CEO. Ela cuida especificamente das receitas, né, de produto, né? Então, para a gente não perder essa essência, né, que o Porto do Sabor de uma alimentação mais saudável, com um gostinho de casa, de vó, assim, né? Então, de mãe. Então, é esse tipo de produto que a gente vende. E aí a gente tem a nossa fábrica. E aí
isso, apesar de ser um diferencial, né? Então, dentro de franquia, o diferencial é algo que faz muita diferença, né? Se não é a principal, né? É a principal fator, o principal pilar, né? De uma rede de franquias, talvez seja o diferencial que aquele modelo de negócio tem. E aí a gente, tendo esse pilar, né, bem rígido em relação a manter essa questão da saudabilidade dos produtos, principalmente vindos da fábrica, acaba sendo também uma barreira para a entrada de novos, né, itens. Né? Porque a gente, para entrar, tem que entrar dentro dessa blindagem do mais saudável. Né? E aí, quando entra, a gente faz várias experiências, vários testes. Né? A gente está sempre, né, dentro de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, está sempre tentando incrementar, mix, substituir ou incluir produtos dentro dessa pegada. Só que quando a gente vai lá, implementa e tal, e aí faz a conta, né? E tanto a conta de custo de CMV, né? Quanto a conta de quanto o cliente final vai perceber de valor no que o estrogonofe de frango não é um estrogonofe comum, né? E eu tenho que vendê-lo mais caro do que um estrogonofe comum. Né? Então, quanto de verba de marketing a gente vai usar e qual estratégia a gente vai usar para comunicar isso para o cliente perceber valor e esse produto ter sucesso de vendas. Né? Então, isso é uma coisa que a gente faz e freia bastante item, né? Entrada de itens lá na fábrica. Então, hoje a fábrica é responsável por 80% praticamente. Do croissant que você gosta, que todo mundo gosta, a gente não é, né, o fornecedor dele. E o mesmo fornecedor até hoje? Mesmo fornecedor até hoje. Né? A Adriana, assim, é muito fera da croissant e tal. É um fornecedor nosso, assim, que segurou a onda. Eu não estava na pandemia aqui no Porto do Sabor, mas segurou a onda legal na pandemia, né? Foi assim uma super parceira e hoje ela segue firme, né? com a nossa parceira, com exclusividade. Isso foi uma outra coisa que a gente fez, né? Dentro de franquia é importante assim, para você se manter sustentável. Eu acredito assim que a gente tem 3 pilares, né? O franqueador, obviamente, se desenvolvendo, né? Dentro, né? Internamente, a sua estrutura, seus departamentos, a sua equipe, as pessoas. O franqueado, né? Então, o franqueado é um super pilar do franchise. Então, tá aí. Daqui a pouco vou inventar aí algum MBA de perfil de franqueado. Porque é tão difícil você acertar o perfil do franqueado. Até porque nas fases onde ele ainda é candidato, né, como as fases prévias, eu brinco também muito com os candidatos que depois se tornam franqueados. Poxa, que você era uma pessoa e quando você era candidato, você se tornou franqueado. Assinou o contrato, você virou outra pessoa. Exatamente. Né? Então, abriu a loja... Transforma, né? Então, é muito difícil você acertar o perfil. Então, por isso que eu acho que o perfil do franqueado ele tem que ser mais abrangente. Assim, a gente tem que aceitar mesmo o franqueado como ele é. Daniel, então, aí eu vou te provocar, e até para eu aprender. Isso acontece em todas as marcas. Uhum. O cara, né, alguns assinam um contrato e se transformam. O que você faz para segurar essa fera? E quais são as orientações que você daria para uma marca, de repente, que está começando, está com 1, 2 lojas, e é o clássico, né? Ainda mais quando você está começando. Porque quando você tem... Eu estava conversando aqui hoje, acho que foi com o Marquinhos. Quando você tem 300 lojas, fecha 1 ou 2, faz parte. Agora, o cara, às vezes, tem 2, 3 lojas e assina com um franqueado que vai detonar e vai ter que fechar. Como é que você administra isso? Como é que você encara e quais os conselhos você daria, Daniel? Legal. Acho que o primeiro conselho, eu acho que pode ser conselho mesmo, sem assim pensar, né,
nada demais assim, mas é um conselho por conta de tantos anos trabalhando diretamente na expansão, exatamente. Né? E com 4 marcas. Então, assim, certamente, eu não tenho essa conta, mas mais de 500 franqueados já passaram por mim. E, para mim, o principal conselho em relação à análise de perfil, né, ao início, à entrada do candidato, né, na rede, é que o primeiro contato dele, pessoalmente, presencial, tem que ser com, se não o dono da marca, o CEO da marca ou um diretor da marca, e menos, né, com um analista de expansão, que está ali. Eu não gosto de usar a palavra vendendo franquia. Está fazendo, né? o papel dele. Está fazendo o papel dele, o feijão com arroz, que faz parte também, normal. Só que eu prefiro, e sempre trabalhei assim, e hoje, né, continuo trabalhando, o primeiro contato do candidato com a marca, óbvio que tem um analista fazendo os filtros, né, enfim, da captação de lead, etc., falando com o WhatsApp, não tem como fugir disso, normal. Só que, por exemplo, uma coisa que eu não faço e que eu tomo puxão de orelha das agências de marketing é a reunião online. Eu não falo por telefone, com o candidato. Por quê? O primeiro contato, para mim, tem que ser presencial. O corpo fala. E comigo. Por quê? É a forma de você começar a filtrar quem entra é nessa reunião olho no olho, onde a pessoa ela não consegue disfarçar tanto, né, e se controlar e se comportar tão bem ao ponto de não soltar uma coisa ou outra ali durante a reunião E com a experiência você vai ver. Exatamente, que com o tempo falou, essa pessoa muito provavelmente, né, vai se frustrar dentro do sistema de franquia, né? Então, acho que o principal você tem que ter, obviamente, um fluxo de entrada de novos franqueados, e aí pode ser, enfim, o formato que a marca quiser, mas normalmente esse papo com a diretoria, com o CEO, com o dono, é a última etapa. E aí já é muito raro o CEO lá querendo vender franquia, entrar taxa de franquia e tal, querer abrir loja. Ele, não, vamos recuar. Com tudo já avançado, às vezes já até com ponto, né, e tal. Então, não recua nessa hora. E aí, depois, como você vai recuperar isso, né? Então, se você conseguir fazer essa troca, sem perder, obviamente, competitividade no mercado, né? Sem perder as oportunidades de aberturas, né, de novas lojas, mas minimiza muito esse impacto final. Por quê? Depois que inaugura, você, a diretoria, ou enfim, a pessoa responsável por novos negócios ou por franquias e tal, vai poder sentar com o franqueado tranquilamente, tomar um café e falar, poxa, lembra? A gente falou tantas vezes, você falou, eu falei para você, você falou para mim, olho no olho. Tantas vezes, eu expliquei tanto sobre esses pontos. Você falou que ia fazer isso e aquilo, né? E você não está fazendo, né? E eu expliquei os pontos críticos do negócio e você não está atuando, né? E aí, obviamente, a conta não fecha. Ah, Daniel, mas aí vem o ambiente externo que contamina. Total, que é o Lula, é o Bolsonaro, é a China, é o Trump, é o frio, é o calor, é o salário piso da categoria que aumentou agora. E não sei, É aquele franqueado eternamente insatisfeito que chega no novo para influenciar. Exatamente. Aí entra no grupo dos franqueados. Aí o grupo de franqueados tem que ter, galera, tem que ter. Grupo de franqueados, tem que falar entre si, não tem problema nenhum, zero problema. Só que quando você cria a entrada com um pouco mais de proximidade com a diretoria, você consegue
num momento de mais de dificuldade, após a abertura da operação, trazer esse franqueado para perto de você, né? Porque você participou diretamente da entrada dele, né? Então, acho que proximidade é a palavra que faz com que a rede de franquia se mantenha ali com a cabeça, né, fora da água. E você falou uma coisa que é muito certa, e pegando até o exemplo do Rony, né, na época da reserva, em que ele era muito clássico em desconstruir a venda, né? Exato. Ele chegava, o cara é candidato, está sentado ali. Exato. Irmão, você tem certeza que você Exato. quer entrar na minha rede? Olha, você tem certeza que quer trabalhar em shopping? Shopping você vai trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo. Você está preparado para isso? Você está preparado para estar com a barriga no balcão? Então, ele fazia toda uma desconstrução da venda. Então vamos assinar o contrato. Exatamente o que você falou. Aí depois é aquele, você se lembra? Irmão, olha, eu te posicionei tudo antes. E agora você se transforma. Quer dizer, a gente tem que alertar isso mesmo e ter essa proximidade que você falou na relação, né? E mesmo assim, dá ruído. Lógico. Mesmo assim. Aí eu fico pensando, assim, meu Deus do céu, imagina se o ruído X que acontece, se não tivesse sido eu que conduziu todo o processo e interagir várias vezes fazendo essa desconstrução aí, que eu já fiz também algumas. Teve uma engraçada até que eu precisei chamar a mãe do franqueado. Falei, não, porque ele queria deixar de receber. Ele tinha um ponto, queria transformar em Porto do Sabor. Só que o ponto era da mãe dele e do tio, uma loja física. Né? E aí ele queria que pagava lá o locatário, pagava R$20 mil de aluguel por essa loja, ao tio e à mãe. E aí ele queria transformar em Porto do Sabor. Realmente era um ponto muito bacana. Cuja ocupação razoável. Razoável. E aí, obviamente, sendo deles, eles iam, né, ter um cuja ocupação menor, né, mas tem que ter, né, tem que o negócio tem que pagar o aluguel. Mas não fazia sentido perder uma receita de R$20 mil para assumir um risco de montar um negócio sem eu ter controle sobre o franqueado, né? Porque é aquilo que a gente estava falando agora. Eu não tenho controle sobre como o franqueado vai ser como operador. Então, eu sei o que ele me diz, né? Agora, se ele vai fazer, aí esses 500 franqueados já passaram por mim, mostram aí que nem sempre é assim. E aí ele falou, não, mas eu quero. Eu falei, mas é a loja da minha mãe, então traz a sua mãe. Aí trouxe a mãe e aí eu chamei a dona Arlete. Falei, dona Arlete, o caso é esse, ó, convence, por favor, a mãe que ele para não fazer esse negócio. Aí veio a mãe e a Arlete, contemporâneas assim, né? E aí a gente teve esse tipo de conversa e aí a mãe falou, mas é isso? Então tá. Então tudo ótimo, que bom, que bom que vocês fizeram. Mas o candidato ficou chateado comigo. Claro. Né? Então, eu não teria dúvida nenhuma que essa loja estaria aberta hoje, funcionando, o franqueado ganhando dinheiro. Mas era uma decisão, na minha opinião, errada. Eu falei assim, por que você não monta na loja do lado? Ou 3 lojas para lá? Deixa a sua loja, uma fonte de receita, enfim, um patrimônio. Para que você vai misturar uma coisa com a outra? Enfim. Mas, para a franqueadora, para o resultado financeiro, era muito peso nas costas do franqueado. Falei, cara, para você entregar R$20 mil de lucro, que você já recebe aqui como locador, você vai colocar uma responsabilidade grande nas suas costas. Uhum. Né? E você vai querer isso e tal. Quero. Mas vamos primeiro falar com a sua mãe. Aí trouxe a mãe. Enfim. Daniel, como é que a gente está de franquia hoje no Porto? Hoje o Porto ainda tem loja própria ou é só franquia? Quantas franquias tem hoje? Como é que a gente tem hoje 41 lojas. Amanhã a gente inaugura mais uma, né? A loja no Leblon, parabéns. Uma loja no Leblon, na Bartolomeu Mitre ali, bem bacana, um ponto muito bacana. A segunda loja de uma franqueada nossa,
né? Ela é franqueada no Shopping no Meia e vai abrir essa loja no Leblon. Ela é multifranqueada, ela é franquia também de outras marcas. Isso que é legal também, né? Eu dou o maior apoio assim, aos multifranqueados, né? Tanto que a maior feira, uma das maiores feiras do mundo, né? A Multi-Unit, é a feira de multifranqueados que acontece lá fora. Esse ano passado, que eu tenho um conselho de varejo lá, e todo mês a gente leva alguém para dar uma palestra. A gente levou o Daniel Gentil, do Boticário, que tem 140 lojas do Boticário, sei lá quanto. Exato. E tem franqueados que tem 1000 lojas. Exato. Né? Então, é muito surreal, assim. Então, e é uma coisa que funciona, né? Então, eu sou dou muito apoio, assim, para quem quer ser multifranqueado. E é sinal que a rede está funcionando. Sinal que a rede funciona. E aí a gente tem essa inauguração amanhã, tem uma loja própria ainda, a loja Matriz, né? A loja que vai completar esse ano 28 anos. Né? E seguimos aí a caminhada. O objetivo, a gente sempre coloca um objetivo de abrir 10 lojas num ano. Né? É um crescimento de 2 dígitos para a gente, né? Pelo nosso tamanho. E é um objetivo sempre difícil, né? Mas que a gente tenta alcançar. Óbvio que tem muitas variáveis que mesmo que você tenha, o candidato tenha lá, tem algumas variáveis que a gente não tem controle, como obra, né? Enfim, às vezes a negociação com o shopping center demora um mês, né? E aí, enfim, acaba que não consegue inaugurar com a velocidade que eu gostaria, né? Então, mas a gente tem essa meta, vai ser a 5ª loja desse ano, né? Então a gente está chegando no meio do ano aí. Uma por mês. Né? Na meta, né? Então vamos tentar ir até o final do ano. Só que para a gente abrir 10, eu em setembro, mais ou menos, já tem que estar começando a obra da última. Exatamente. Então, na verdade, está encurtado, né? Então, mas vamos tentar, a gente está aí na briga, tem bastante oportunidade, né? Enfim, a gente, como uma rede ainda em crescimento, tem muito espaço ainda no Rio, né? E a gente cresce, colocou um direcionamento de crescimento orgânico, normal, né? E se afastando do eixo, né? Barra Recreio, com calma, obviamente ocupando o shopping center, não tem jeito, aí o shopping center não tem essa, né? Onde ele né? O que importa, né? Para as marcas obviamente o custo ocupacional. E o perfil do público do Porto se encaixa em quase muitos shoppings. Exato. Se encaixa. E a gente é uma marca que eu considero assim, eu chamo de semidestino. Democrática também. Exato. A gente é uma marca que tem uma parte de venda por impulso, né, que pega o público passante, e com o tempo a gente também é uma marca de destino, né? Vai comer o croissant, o açaí, nos procura. Então a gente tem uma venda recorrente alta, né? Então a gente cabe em qualquer shopping no Rio de Janeiro, a gente está avançando nos shoppings, tentando ocupá-los. Obviamente a gente não perde as oportunidades de rua e centros empresariais, etc. Uma curiosidade, quando eu fui conversar com a Arlete lá atrás, a gente acabou não falando sobre isso. Sentado ali na praça de alimentação do Novo Leblon, a Arlete me perguntou: André, será que eu consigo vender uma franquia do Porto Sabor? Aí na época eu falei: pô, Arlete, você está de sacanagem, né? A demanda reprimida que ela tinha ali. Tinha. E aí eu falei: olha, e você vai começar a lançar, com R$5 você vai começar a vender a tua franquia. Pô, como assim? Falei: R$5, me dá que eu vou... Bota um adesivo na porta da tua loja, seja franqueado. A demanda reprimida era uma coisa incrível, eu acredito que ainda continua sendo. Foi assim no início mesmo. Assim, quem abriu, né, os primeiros franqueados foram franqueados ali, clientes e amigos assim, que queriam muito, né? Que às vezes, por um lado, é bom, mas a gente sabe muito bem que sabe com quem está falando, né? O amigo. Exato. Tem isso. Mas faz parte. Exatamente, mas isso que essa formatação que você fez, né, assim, e o caminho e a comercialização inicial também foi feita por vocês, né? Foi muito com base nisso, né? Da galera ali da fila, amigos, e que se tornaram franqueados. Alguns aí até hoje. Estão né? até hoje. Estão até hoje.
Outros já terminaram o ciclo com a gente e seguiram outros caminhos. Mas a gente está aí firme nessa mesma pegada, com essa mesma cultura, devagar, para a gente chegar ao nosso número mágico, que são 100 unidades. Então, um combinado assim que a gente fez foi a gente chegar em 100 unidades, indo assim, com calma, né? Para a gente ter uma rede muito sustentável. A gente tem uma meta principal que a gente chama de fechamento zero, né? Isso eu aprendi lá atrás, né? Com meu grande amigo aí, mestre, né? Rogério Gama, né? Já ex-presidente da ABF, hoje faz parte de uma microconfraria que a gente tem com outros 2 grandes feras do franchising aí. A gente se encontra todo mês. Fechar uma operação, ela é muito ruim, né? Seja para o franqueado, seja para a marca, para todo mundo que está envolvido. Mas ela é muito pior para o franqueado, né? Então, o franqueado, a marca não, a marca fecha, obviamente, né? Entra nos documentos de franquia aquele fechamento. Mas então, o impacto financeiro grande é para o franqueado. E aí é algo que eu não quero lidar com isso, né? Eu não quero que a franqueadora tenha responsabilidade direta sobre o insucesso, né? Com certeza. Então assim, a gente tem esse formato, né? Essa cultura de ir um pouco mais devagar, com calma, com os pés no chão, para a gente não fechar lojas. Isso até para o franchising como um todo. O que a gente vê aí, muitas empresas fazendo e muitas consultorias, é o tal do sai acelerando, e a gente sabe que o resultado lá na frente é totalmente problemático. E aí o que me incomoda sobre esse ponto, que eu não tenho nenhum problema sobre a estratégia. Eu acho que, ok, desde que você entregue. E desde que você entregue, desde que você combine. Né? Desde que você combine. Porque eu acho difícil uma aceleradora, né? Essas marcas. Aí eu não estou fazendo juízo de valor do produto, nem lógico, de nada. Não. Mas, é o conceito mesmo. Exatamente. Com o conceito de aceleração, assim, será que numa reunião com um candidato tem a desconstrução da venda? Seguramente não. Seguramente não. Então, e aí, será pior, né? Assim, que tem o combinado dizendo, a gente é uma marca que acelera, a gente quer abrir 100 lojas no ano, e aí a gente aí tem que achar o jeito de falar, né? Mas falar, né? A gente tem um formato de um apoio um pouco menos intenso, né? Porque a gente é mais focado em expansão, então você vai receber visitas com um espaçamento maior do que o normal, e a parte de treinamento, e a sua área de preferência vai ser uma área menor, porque eu preciso ocupar mais, né, e tal. E tudo bem para você? Isso está lá nos documentos, né, da COF, etc. Tudo bem? Tudo certo? Aí tudo certo. Aí tudo bem. Então, aí ok. Está combinado, pessoa adulta, aprendi com a minha esposa, advogada de franquia, uma grande advogada de franquia, falando isso. Poxa, a pessoa é adulta, né? Do outro lado, recebeu as informações, não é obrigado a assinar. As informações sendo verdadeiras, respeitando a legislação, né? E tendo esse tipo de conversa. A pessoa assinou, ela se comprometeu. Eu costumava falar muito isso na época de shopping, e falo até hoje, porque muitas pessoas falam o shopping é o grande vilão, né? Cara, não é o grande vilão, tanto é que você tem marcas que só abrem shopping. Agora, você tem que saber aonde você vai colocar a tua operação. Claro. E você não é obrigado a assinar aquele contrato. É óbvio. O contrato de shopping é leonino. Não é leonino, é um contrato duro, como é um contrato de franquia. Exato. Eu nem posso dizer que é um contrato leonino, porque eu fui um dos autores desses contratos de shopping, mas não é leonino, é um contrato duro. E você não é obrigado a assinar. Exatamente isso. É adulto. Então, se você é adulto, você sabe perfeitamente. E não pode se deixar levar só pela emoção. Exato, né? Esse é um ponto. Porque a venda é muito sedutora. Exato. Então, se eu tenho um produto classe Z,
Eu fui convidado para botar no Village Mall, no Shopping Leblon. Não vou botar, Não porque vai. se eu colocar, eu não vou me dar bem. E aí a culpa é do shopping? Talvez por ter tentado seduzir o executivo comercial. Mas cabe você fazer uma análise Claro. se você vai entrar ali ou Tanto não. a venda do shopping, né? E de quanto franquia. a venda de franquia É a mesma coisa. é muito sedutora. Eu considero, eu considero que franquia é igual ao shopping. Eu A também. Arlete Eu é o também. José Isaac Pérez. Eu também acho. Os 41 lojistas da Arlete são os 10 mil lojistas do Pérez. É isso aí. A relação é a mesma, é um CNPJ em cima e vários embaixo. Se você não tiver um contrato duro para administrar, você não consegue tocar aquele negócio. Você consegue ir levando com 40 lojas. Exato. Mas Quando depois... chegar de um determinado número... Você não consegue. Fica complicado. Aí fica aquele negócio, mas o franqueado vai botar o contrato na mesa? O contrato Não é serve por aí, para quando der problema. Entendeu? Mas se você não não é cumprir o a tua caminho. parte. Exatamente. Por isso que precisa, assim, as marcas, né? Tudo na vida, né? Precisa de pessoas. É tão legal, né? As pessoas, todo mundo fala de pessoas, né? Assim, caraca, pessoas. As pessoas. Todo mundo. Mas, cara, ninguém não, né? Não é uma prioridade para a maior parte, né? Falando de varejo, dentro de franquia, assim, cuidar das pessoas. Infelizmente. Não é. Entendeu? A gente acha ruim. Olha só. A gente viveu agora um dissídio coletivo. Que reajustou para 1.800 e uns quebradinhos reais o piso da categoria do sindicato, né, do segmento de alimentação. A gente, pessoas, franqueados, franqueadores e tal, nós achamos isso ruim. Olha só, a gente achou isso ruim. As pessoas elas tiveram um aumento de 200 e poucos reais. E aí a gente achou um absurdo. Absurdo. Aí eu me incluo fora dessa, né? Mas para o modelo de negócio, né, tem um impacto financeiro, né? Mas por que você não vê isso como uma oportunidade, Claro. né? Poxa, se antes você pagava R$ 1.500, é um tipo de contratação, um tipo de pessoa que você vai trazer. 1.800 e pouco é outro tipo de pessoa, talvez, que você consiga trazer. Então, qualificação. Exato. Mas impactou o meu DRE, aumentou X% no meu DRE. Não, legal, mas analisa como uma oportunidade, você vai ter pessoas melhores, vai te entregar um pouco mais. Talvez, né, você tenha um turnover menor, que é um turnover gigante de alimentação. Aí passa de 50% ao ano o turnover. Talvez você tenha um retorno maior e, obviamente, lá na última linha, depois compensa. Porque a linha mais importante não são as linhas de custo, é a linha de faturamento. Claro. O que te deixa vivo, né? O que te mantém aí como uma marca em crescimento, né? Forte, é o seu faturamento. Então, a gente tem que buscar sempre aumento de faturamento. Será que com um colaborador melhor, né, porque ele está melhor remunerado, aí também não estou fazendo juízo de valor se R$ 1.800 é uma boa remuneração ou ruim, mas eu estou falando do aumento, né, onde a gente que gosta tanto de falar de pessoas, né, que são as pessoas que fazem, acontecem e tal. Quando chega na hora de fazer alguma coisa, a gente acha ruim. Era melhor, era melhor não ter aumento nenhum. Isso mesmo. Então... Daniel, a Porto Sabor comprando o teu passe aí no mercado, ela vem profissionalizar mais a empresa, né? Eu acho que isso aí é fundamental nas empresas que querem ter perenidade. Não que a Porto, do jeito que estava estruturada, não fosse profissional, mas a gente tem que estar sempre buscando pessoas melhores para as operações. Eu compactuo muito com isso. Não tem que ter aquele medo de botar uma pessoa boa para trabalhar, porque tem muita gente que tem medo, né? Não vou contratar o fulano, que o fulano é melhor do que eu. Tomara que todo mundo... Lá na empresa, todo mundo é melhor do que eu, graças a Deus. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Então, a tua vinda para o Porto, né, com esse profissionalizando mais, está dando o fruto do selo de excelência, das premiações que a Porto está começando a ganhar no mercado de franquia. É muito em função disso?
e o que você está fazendo para profissionalizar um pouco mais a tua rede? Ah, legal. Quando eu entrei, há quase 3 anos, o Porto Sabor ele já era um sucesso, né? É um sucesso, como você acompanha já desde sempre, né? Não precisava de mim, né, para ser sucesso nenhum. O que eu pude contribuir, o que eu continuo contribuindo, se a gente quer ter, né, que foi a primeira conversa que a gente teve, assim, né, com a Arlete, com os filhos, né, com os donos da marca, aonde a gente quer chegar, né? A gente quer ter uma rede sólida, um crescimento, que alcance 100 lojas, ou a gente quer ficar assim sem ter problemas. Porque para ter 100 lojas... Aumenta os problemas. Aumenta os problemas, né? Não, a gente quer ter o nosso sonho e tal. Ah, legal. Então, vamos ter problemas, né, para alcançar esse sonho. E aí precisa profissionalizar, ajustar certos pontos, né? Então, a entrada de um executivo, né, seja ele como diretor, seja ele como gerente, enfim, a entrada de alguém do mercado com essa visão, ele, né, num primeiro momento, ele tem que ajustar a casa no sentido da estrutura da franqueadora. Então, você tem que criar, né, você tem que ter uma franqueadora, né? O que é ter uma franqueadora? A franqueadora tem que ter um organograma, ela tem que ter uma sede, né? Ela tem que ter departamentos básicos, com as lideranças básicas, né, para atender às obrigações que a franqueadora tem, impostas pela legislação, no contrato de franquia. E aí, esse foi o primeiro passo que a gente fez, né? O segundo passo, e aí avançando, né, conseguimos fazer isso. O segundo passo foi a gente crescer, né? Então, a gente precisou virar, né, um pouquinho, né, o leme assim, para o crescimento. Então, a gente precisa crescer, abrir lojas, aumentar faturamento, né? Então, a gente focou em abertura, né, focou na expansão, nesse formato todo que a gente veio conversando, sem deixar de desgarrar esses princípios que a gente tem. Se estruturou no formato de novos negócios e expansão. Então, a gente cresce aí 8, 9, 10 lojas por ano, né? A gente, nesse período, a gente aumentou em 60%, quase 70% o número de lojas, com um fechamento, né? A gente fechou uma operação nossa, que o franqueado se mudou de país, né? Então, aí levou a família toda, não tem como administrar, né? A gente até preferiu que fechasse do que deixasse como um gerente, já tocando, enfim. Então, e aí essa caminhada, né, além de tudo isso, né, a estrutura da franqueadora, um foco na expansão um pouco maior para poder gerar faturamento, né? Entrar uma receita nova de taxa de franquia, né? Que é uma receita importante para uma franqueadora. E a outra parte também, que eu acabei não falando lá atrás, que é o terceiro pilar, que é o fornecedor, né? Então, o fornecedor ele precisa estar forte. Então, foi algo que a gente ajustou, né? A gente deu força para o fornecedor, falando do croissant, né? A gente gerou exclusividade para ela, então ela aumentou o volume. Isso faz com que ela se sinta mais segura, ganhe mais dinheiro e a gente tenha menos problema com qualidade, menos problema com logística, menos problemas para discutir reajustes de preço, né? E assim a gente fez com os principais canais, né, nossos de fornecimento. Então, a gente estruturou também os fornecedores. Então, a gente estruturou a franqueadora, estruturou foco na expansão, estruturou o pilar fornecedor. E aí, paralelamente a isso, a gente também trouxe do mercado uma pessoa para assumir o marketing,
poxa, tem um outro nível, né, para o marketing do Experiência. Porto do Sabor. A gente trouxe uma outra pessoa para assumir o time de operações, né, uma outra pessoa do mercado também com muita experiência. Então, a gente criou o organograma lá atrás, criou os departamentos e, de lá para cá, a gente foi colocando na liderança desses departamentos, né, dessas áreas no organograma, pessoas, assim como eu, com muita experiência no mercado. E com a visão, né, de médio e longo prazo, que é a visão que o franchising tem que ter. E aí, assim, a gente acaba meio que sendo... as consequências, né, acabam sendo... Aparecem, acabam sendo naturais, assim, né? Então, o Porto Sabor já tinha ganhado selo, né, de excelência em franchising antes, claro, mas teve uma interrupção, né, a gente recuperou, ganhamos agora 2 vezes seguidas. Tem um spoiler aí mês que vem, né, junho, tem aí na Semana do Franchising também, tem uma premiação bacana, né, da Pequenas Empresas de Grandes Negócios. Talvez a gente esteja lá, quem sabe. Bacana. Que também é uma segunda chancela importante para o franchising, né? Essas 5 estrelas na Pequenas Empresas. Será o 2º ano consecutivo também. Ano passado a gente ganhou pela primeira vez. E esse ano a gente ganhou pela 2ª vez. Só que isso tudo não são só... Você sabe, né? Isso não é só amor, né? Então, tem muita dor aí no meio do caminho, né? Então, tem franqueado insatisfeito, tem franqueado que ganha menos dinheiro do que poderia ganhar, tem franqueado que não concorda com o direcionamento da franqueadora, e tem de tudo. E a gente vai equilibrando os pratos, né? Então, o que a gente tenta fazer com a experiência, né, é atacar essas estruturas que são fatores críticos para o negócio sistema de franquia. Então, o sistema de franquia precisa que essas estruturas sejam fortes, né? Para que, com pessoas, você consiga ir cuidando das outras partes, né? Eu também aprendi, ao longo do tempo, que serve muito para relacionamento, né? Que hoje em dia o meu trabalho, praticamente, né? Hoje não, já há muitos anos, é só relacionamento. Assim, a gente estava falando de chat GPT e tal. Meu chat GPT é igual o seu, essa é uma agenda, um monte de anotação e tal. Eu há muitos anos, não faço nada. Eu só cuido das pessoas, né? Sejam os franqueados, sejam os times internos, seja o direcionamento com as pessoas donas das marcas, né? Que acreditam no que eu acredito também e acaba caminhando, né? E se você, né, não tiver, né, não tiver essa mentalidade de conseguir lidar com isso, aí é uma frustração atrás da outra, né? Aí existe aquela frase assim, que eu também aprendi, que é transigir no que é periférico para você intransigir no que é essencial. Então, isso para o franchising funciona muito. Se puder ter aí uma... Lá eu tenho, né? Eu tenho duas frases enquadradas lá no nosso escritório, né? Uma é essa, e a outra aqui trabalham pessoas que transformam azar em sorte. Boa. Né? Então, essas 2 frases, assim, eu levo assim, como um mantra para o relacionamento com a rede, que é isso. Você tem que dizer sim, mais sim do que não, no que é periférico, para você ter força para dizer mais nãos do que sim no que é essencial, né? Então, dentro do sistema de franquia, isso é muito importante. Daniel, a gente está quase terminando, mas eu queria que você... É o seguinte, o varejo, ele não é profissional, a gente tem que profissionalizar cada vez mais o varejo. Eu montei o primeiro MBA meu em 2002, com esse intuito de profissionalizar o varejo e, na época, trazendo os principais expoentes das marcas, grandes marcas, para os caras virarem professores. Por quê?
Não adianta só a teoria. A teoria é muito bom, a gente tem que ter. Mas a gente tem que ter a prática. É o cara que realmente faz acontecer lá na ponta. isso. E aí eu vejo que existe uma carência enorme de profissionais, principalmente de franquia. Exato. Se você for para o mercado procurar, você deve ter um ou dois Daniéis aí no mercado. Você não encontra pessoas que entendem do assunto para assumir posições. E aí eu percebo que, enquanto a gente não tiver pessoas capacitadas, preparadas, a gente vai continuar com esse varejo indo de acordo com a música, né? Vamos dizer assim. E não é à toa que a gente agora está nesse desafio. Você aceitou o convite de dar aula também no digital aí. A gente convidou os expoentes de franquia, principalmente do Rio de Janeiro, né? Porque a gente está aqui e temos que valorizar o Rio. Claro. São Paulo é um outro país, Exato. não tem jeito. Então a gente tem que fortalecer cada vez mais o nosso Rio de Janeiro, que é o segundo estado em negócio, não tem jeito. E aí, para a gente terminar, eu queria que você falasse para as pessoas que estão querendo entrar nesse segmento de franquia, nesse segmento de varejo, nesse segmento de franquia, ou as pessoas que já estão dentro, mas que ainda não se profissionalizaram ou ainda não fizeram uma mentoria com o Daniel da vida, entendeu? Eu queria, para a gente começar a encerrar, o nosso prazo está quase esgotando, algumas palavras suas com relação a isso, né? Bom, legal. Sim, conhecimento, né? Com chat GPT, sem chat GPT, acho que para sempre, conhecimento é a principal arma, né? Para qualquer segmento, né? Então, a gente precisa disseminar conhecimento. O difícil, né, é você... porque para você adquirir conhecimento, precisa de um tempo, dedicação, né? Você não decide hoje aprender uma coisa e amanhã, final do ano, já aprendi, agora eu já posso falar sobre isso, né? Não é muito bem assim, né? E você lidar com esse tempo de adquirir conhecimento versus apresentar resultado, né? Que não tem jeito, o dinheiro no varejo, no sistema de franquia, também fala mais alto, né? Precisa ter resultado financeiro, você acaba atropelando as etapas de conhecimento, né? Então, se a franqueadora não consegue pensar a médio prazo, longo prazo, ela não deixa esse pilar de conhecimento acontecer e foca só no resultado. Mas esse formato, eu acredito, e historicamente aí mostra, né, que quem sobrevive, né, a rede que sobrevive é uma rede que tem conhecimento intrínseco lá dentro, né, no corporativo dela e, obviamente, quando pode, né, na sua rede de franquias ou sua rede de lojas próprias do varejo, enfim. Então, acho que conhecimento é fundamental, mas as pessoas que lideram precisam entender que demora, precisa de tempo para isso, né? Não deixar o dinheiro falar tão mais alto. E não jogar o cara no fogo, né? Porque às vezes contrata o cara e bota o cara para funcionar e o cara não sabe nem o que ele vai fazer. Bota a meta para ele, ó. E pronto. Tem que fazer isso e vamos lá. E o cara não tem a cultura da empresa, não tem nada, e como é que faz isso? Não dá. Não dá. Isso aí. Daniel, cara, muito bom o bate-papo. Obrigado. Legal. Agradecer o Porto Sabor. Um beijo aí para a galera. Legal. Daniel, muito obrigado aí pela troca. Realmente, você é um dos caras aí do varejo, da franquia, como eu falei, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. A gente tem poucos profissionais capacitados para estar encarando um desafio de tocar uma rede que a gente sabe que não é fácil. Obrigado aí pelo tempo disponível, vir aqui num domingo de sol, Flamengo jogando. Ainda bem que o meu time já ganhou ontem. Só por isso que eu vim. Tá certo. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Valeu.